9h em ponto. César, nós temos uma pauta na linha que é o doutor que vai conversar conosco, está aí no seu WhatsApp, inclusive, te mandei logo cedo, a entrevista que a gente vai falar com o doutor Franklin Gomes, que é criminalista. Inclusive, eu acho que o Dr. Franklin já é de casa, viu? Acho que o Dr. Franklin já falou aqui conosco. E a gente vai falar sobre os aspectos legais da prisão do deputado Daniel Silveira, após o pedido do ministro do STF. É dos questionamentos a gente fazer aqui com o advogado, o Dr. Franklin Gomes, né, que é advogado criminalista que está na linha para falar conosco nesse momento. César. Dr. Franklin, muito bom dia, seja muito bem-vindo e muito obrigado por nos atender. Muito bom dia, é um prazer falar com vocês e com todos os ouvintes da Antena 8. E realmente, já tive em outras oportunidades, espero poder sempre participar do programa de vocês. Doutor, é muito bom, porque a pessoa técnica, ela sempre esclarece, principalmente aos nossos ouvintes. Eu não posso deixar de iniciar perguntando sobre a prisão do Daniel Silva, né? Silveira, que acabou gerando muita controvérsia aí entre os próprios juristas, né? Eu gostaria de ouvir a sua opinião. É verdade, né? Eu vou tentar ser o menos técnico possível para que os ouvintes possam nos entender mais facilmente. Mas antes mesmo da própria prisão do Daniel, se vocês me permitem só pontuar o histórico muito rápido, que ele faz todo sentido. O deputado federal Daniel Silveira, ele foi preso, obviamente, pela decisão lá do STF, né, do ministro Alexandre de Moraes, que depois foi validada por todos os 11 ministros da Corte, dentro daquele famoso inquérito das fake news, né? E por que é importante destacar inicialmente isso? Porque nós tivemos também muita controvérsia com relação a esse inquérito da fake news. Por quê? Porque foi uma investigação que foi determinada e que está sendo conduzida pelo próprio STF. Vale a gente lembrar que, via de regra, as investigações criminais, elas devem ser investigadas pela Polícia Civil ou Polícia Federal. E também o Ministério Público tem feito isso. Mas jamais os juízes, afinal de contas, o papel do juiz, em tese, é simplesmente julgar. Então a gente já teve lá no início muita discussão com relação a tudo isso. E aí o STF entendeu que lá no seu regimento interno ele poderia instaurar uma investigação, e aí que tudo começou. E foi então, dentro dessa investigação, desse inquérito da fake news, que foi determinada a prisão do Daniel Silveira. Realmente é uma prisão que está gerando uma série de controvérsias, tá? Controvérsias técnicas, para saber se ela poderia ou não ter sido determinada pelo ministro de ofício. Ou seja, aqui a gente já tem um primeiro ponto. Normalmente, as prisões, quando são determinadas, elas são determinadas por um juiz a pedido, via de regra, do Ministério Público ou mesmo da autoridade policial. Doutor, nunca o próprio julgador. Não querendo interrompê-lo, mas já interrompendo, é só para não perder o momento, né? Até onde eu sei, eu sou um rábula, não sou advogado, mas até onde eu aprendi, qualquer cidadão pode prender outro desde que seja em flagrante delito, não é isso? Matou a charada. Esse é o primeiro ponto, né, com relação à prisão. Tem se atacado muito a determinação de prisão, mas é importantíssimo lembrar que o Código de Processo Penal brasileiro deixa muito claro que eu, você e qualquer ouvinte pode prender qualquer pessoa, não é recomendável, é claro, em situação de flagrância. Ou seja, quando alguém estiver em flagrante, eu não preciso de uma ordem judicial e qualquer pessoa pode fazer a prisão. Ora, é evidente que se qualquer pessoa pode fazer uma prisão, com muito mais razão, poderia um juiz determinar uma prisão em flagrante. É evidente que isso não é comum, a gente não vê isso a todo momento, mas sobre o ponto de vista técnico, se o ministro entendeu, e foi o que ele colocou, que estava ali uma situação de flagrância, ele poderia, de fato, determinar a prisão em flagrante. Então, esse ponto de um juiz determinar a prisão de alguém sem ser provocado, se é uma situação de prisão em flagrante,
é irreparável. Ele pode fazer e todos nós, em tese, também poderíamos fazer isso. Bom, outra grande dúvida que está pairando nesse momento é sobre essa questão da votação que deve ter agora no Congresso, né, na Câmara dos Deputados no dia de hoje, porque eu honestamente desconheço essa parte da lei, que parece que os deputados só podem ser presos com autorização da própria Câmara. Eu não sei se seria essa a análise correta, né? E o que aconteceria se eventualmente, não acredito que aconteça, mas se eventualmente não houver maioria absoluta e a Câmara entender que tem que soltar o Daniel? Se a Câmara entender assim, ele pode ser solto. Como é que funciona assim, via de regra? Os deputados, né, os parlamentares, eles têm o que a gente chama de uma imunidade. O que significa isso? Eles não podem ser presos em razão do que eles fazem durante o mandato. Então, tudo que ele fala, isso não pode gerar para ele o risco de ser preso. Ele tem uma liberdade de expressão sem risco de ser tolhida a voz dele, enquanto ele é parlamentar. A exceção é, eventualmente, quando for um caso de prisão em flagrante. Então, o que o STF tem decidido em casos semelhantes? Essa imunidade do parlamentar, de não poder ser tolhida a sua voz, de poder exercer uma liberdade plena de expressão, ela tem limites. Ou seja, eu não posso usar a minha voz para praticar crimes, muito menos atacar o Estado Democrático de Direito. O STF já decidiu em outros casos nesse sentido. Se vocês se recordarem, o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, quando era parlamentar, ele foi condenado por ter atacado a deputada Maria do Rosário. Verdade. Então ele usou algumas palavras lá de baixo calão e foi inclusive condenado em razão disso. Então o STF já decidiu, olha, a imunidade parlamentar não é carta branca para você falar o que você tem que entender. Dito isso, ele pode sim, o parlamentar pode ser preso em flagrante quando for um crime inafiançável. E aí não preciso da autorização da Câmara dos Deputados para realizar a prisão. O que precisa ser feito e foi o que o STF fez, eu preciso comunicar à Câmara dos Deputados, em até 24 horas, para que a Câmara dos Deputados, lá em maioria simples, então hoje a gente está falando em 200 e, se não me falha a memória aqui na conta, 257 votos, decida se deve manter ou não a prisão. Então foi isso que o STF fez. Considerou que não era caso de imunidade parlamentar, considerou que era um crime inafiançável, determinou a prisão, ele foi preso, comunicou à Câmara, a Câmara poderia, inclusive, já ter revertido a prisão, ela poderia ter feito isso. Me parece que, como isso tem uma questão política sensível por trás de tudo isso, a Câmara resolveu esperar até a audiência de custódia, que foi realizada ontem. Essa audiência ela ocorre em todo e qualquer caso de prisão, não é um privilégio do deputado. Qualquer pessoa que é presa, ela passa por essa audiência, onde a prisão pode ser confirmada ou não. Então a Câmara esperou isso e deve fazer um julgamento hoje, a priori marcado para as 14 horas da tarde. E aí os deputados vão decidir se deve ser mantida a prisão ou não. Se eles entenderem que não, ele vai ser colocado em liberdade. Um outro detalhe, como é um crime inafiançável, a pessoa tem que responder, se eu não estou enganado, preso, né? No caso de a Câmara vir a liberá-lo, a soltá-lo, né? Cabe ainda alguma restrição à liberdade em função disso? E outra dúvida que eu tenho, se eventualmente ela confirmar a prisão, ela vai ter que abrir um processo de impedimento do deputado para que ele seja expulso? É muito interessante as perguntas. O que vai acontecer já nesse primeiro momento, e as notícias que nós temos, é que a própria mesa diretora da Câmara dos Deputados Federais deve encaminhar um pedido de cassação do mandato do deputado por quebra de decoro parlamentar. E se isso realmente acontecer, se esse pedido for aceito, ele vira uma representação, e aí sim ele pode ser julgado pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. E aí pode resultar na cassação do mandato do deputado. A gente estima
que todo esse processo lá na Câmara dos Deputados, perante o Conselho, se tiver uma tramitação normal, deve levar aproximadamente 60 dias, talvez um pouco mais, para que a gente tenha uma decisão definitiva. Pelo que eu apurei ontem, me parece que a própria PGR também denunciou ele, né? Exatamente, ele também foi denunciado. Por quê? A investigação que está tramitando lá no STF é uma investigação que não pode, o ministro, nenhum dos ministros do STF, ele pode processar criminalmente, né? O que a gente tem é aquela fase preliminar onde se investiga, colhe-se ali provas de ocorrência de algum crime, de quem seriam esses autores, e aí isso serve de material para que, nesse caso, a PGR, né, então são os procuradores, se fosse uma justiça estadual seriam os promotores, entendam se é o caso ou não de começar realmente um processo criminal, que é a tal da denúncia, né? Eu entendo que tem provas suficientes de que um determinado crime ocorreu e que determinadas pessoas participaram desse crime, então eu vou iniciar então uma segunda fase, que é a fase processual, que tem isso aí com o oferecimento da denúncia e que foi o que já aconteceu nesse caso. Agora, só mais uma coisinha, Fabinho, já te devolvo. Se eu não estou enganado, a Justiça e os juízes só podem agir quando eles são provocados. E essa provocação seria então da PGR, é isso? Perfeitamente. O juiz, em tese a gente tem um sistema acusatório, né, onde a gente tem a figura do juiz, a figura da defesa e a figura da acusação. Então, o juiz, idealmente falando, ele fica distante da acusação e da defesa e só age mediante provocação. Então, eu faço um pedido para o juiz, ele vai analisar e vai tomar essa ou aquela decisão. E aí a gente volta na discussão que esse caso tem sido completamente diferente, porque desde o momento que ele surgiu sem essa provocação. Mas você está perfeito na sua colocação, exatamente assim a regra geral. Doutor, agora, referente a essa questão dele estar preso, ele está preso, mas ele não foi julgado ainda. Então, por ele não ter sido julgado, ele é já é condenado, não é condenado, né? Não está condenado. Não. É uma prisão preventiva, é isso? Não chega a ser a prisão preventiva. A gente tem algumas modalidades de prisão, tem a prisão preventiva, mas no caso dele, ele não, na condição, e aí é outro imbróglio jurídico, né? Porque na condição de parlamentar, ele só pode ser preso em flagrante, né? Por crime inafiançável. Ele não pode ser preso preventivamente, só em flagrante por crime inafiançável. Nesse caso, o ministro determinou a prisão dele por ser uma prisão em flagrante e alegou que seria um crime inafiançável. Quando nós temos audiência de custódia, ou seja, nós não temos processo, ele não está condenado, ele simplesmente foi preso porque se entendeu que naquele momento ele estava cometendo o crime, e por estar cometendo o crime naquele momento ele pode ser preso em flagrante, sem decisão se ele tem culpa, né, falando de uma forma mais leiga ou não, então não é condenação. Então ele foi preso nesse momento. Quando é levado para essa audiência de custódia, o juiz, na audiência de custódia, deve entender se de fato a prisão é legal, se for ilegal ele deve relaxar, ou seja, deve soltar, e se ele entender que não, de fato a prisão foi feita de forma correta, era caso de prisão em flagrante, ele deve converter a prisão que foi em flagrante por uma prisão preventiva, que aí tem uma série de regras para ser uma prisão preventiva. E qual que é a grande questão aqui? O juiz não fez isso, deixou claro que ele não pode ser preso preventivamente, consignou isso na ata lá da audiência, mas manteve uma prisão em flagrante. Ora, isso é praticamente uma aberração. Nós vamos ver como é que essa questão vai ser analisada depois. Porque, em tese, ele teria que ter sido, então, mantida a prisão, mas convertida em preventiva, só que deputado não pode ser preso preventivamente. E também não foi oferecido para ele nenhuma outra alternativa, nenhuma medida alternativa à prisão. Tornozeleira, apreensão de passaporte, medidas que são normalmente aplicadas a qualquer pessoa que é presa, participa dessa audiência de custódia, verifica-se ali que a prisão é adequada,
é a melhor medida, e aí se oferece uma alternativa à prisão. Para ele, nada disso aconteceu. A gente percebeu também que parece que ele não foi algemado, né? Não houve... Por que não houve essa situação? Ninguém precisa ser algemado, né? Isso é muito importante. Não é porque a pessoa está presa, está sendo conduzida a uma audiência de custódia, vai ser ouvida por uma autoridade, que ela precisa estar algemada, nem mesmo nos tribunais. Ela deve ser algemada se ela oferecer risco à sua própria segurança ou à segurança das pessoas que estão fazendo ali a condução e participando do ato. Então a regra não é algemar, seja deputado, seja qualquer pessoa do povo. Eu posso fazer uma pergunta fugindo um pouquinho da área das leis? Claro. Nós temos visto, principalmente nos 2 últimos anos, primeiro que nós temos graças a Deus, uma estabilidade social em função das instituições estarem ainda bastante fortalecidas. Mas também temos observado que estão sendo frequentes os ataques às instituições, como que para que se provoque um mal-estar geral e que justifique outras medidas. Eu perguntaria, se o senhor tem essa visão, a quem interessa esta quebra de estabilidade das instituições? Eu sei que eu estou entrando no campo político, não é a sua área, mas eu não posso deixar de perguntar. Não, claro. Se a gente fizer uma análise dos acontecimentos mais recentes dos últimos anos, é evidente que a gente percebe que tem, sem sombra de dúvidas, uma tensão em alta voltagem entre os poderes do Estado, né? Legislativo, o executivo e também o poder judiciário. E a gente percebe, evidentemente, alguns players, aí vamos assim chamar, tentando de alguma forma desestabilizar a ordem democrática constituída e vigente no Brasil. Eu não sei lhe dizer, sendo muito franco, a quem interessa. Eu posso dizer a quem não interessa, eu acho que a todos nós. Né? A gente precisa tomar muito cuidado com todos esses ataques. Eu percebo que muitas vezes as pessoas, talvez por não terem um pouco mais de conhecimento sobre o ponto de vista técnico dessa ou daquela decisão, que nem sempre é a decisão mais acertada, em muitos casos pode ser uma decisão polêmica, mas às vezes as pessoas ficam infladas acreditando que a solução pode ser a quebra de regras que são a verdadeira causa fundante do Estado Democrático de Direito. Como a gente vê, por exemplo, o fato de alguém, em determinado momento, ficar fazendo referência ao ato institucional, o AI-5, como se esse ato institucional fosse algo que nós, brasileiros, gostaríamos de ver novamente. Para quem viveu isso, foi um verdadeiro terror. Com certeza, com certeza. Então, perseguição política, medida de exceção, fechamento do Congresso Nacional, intervenção em estados, municípios, suspensão de direito político de qualquer pessoa. Então isso é muito grave. Então talvez as pessoas não tenham a memória do que isso representa, dos riscos que isso representa para a nossa liberdade e acabem aí navegando diante de uma ou outra opinião. Eu quero acreditar que isso não interessa a qualquer um de nós, que são realmente declarações, manifestações isoladas e que não representam de forma alguma mas a grande esmagadora maioria dos brasileiros não querem viver esses momentos novamente. E aí cabe o nosso papel, é claro, sempre alertar para dizer o que representaria voltar a ter em algum momento alguma coisa como essa. Eu diria que as instituições hoje estão muito fortalecidas, todas elas. Nós temos a Defensoria, temos a OAB, temos o Ministério Público, temos o Judiciário, o Legislativo. Elas estão muito fortes e estabelecidas. Eu não acredito que a gente teria condições de ter novamente um cenário como esse no Brasil. Doutor, agora voltando aqui a essa questão do deputado Daniel Silveira, era um deputado inexpressivo, né? Um deputado que não tinha uma grande expressão lá, o número de votos. No meio dos 500 e tantos deputados, era quem a gente praticamente nunca ia dizer, não tem relacionamento com os outros deputados, não tem assim grande envolvimento de a gente diz aí dentro da Casa Legislativa, de proximidade com matérias importantes e tudo mais. Fábio, ele não tinha educação e traz um currículo, um passado péssimo.
Mas de todas as formas ele vai para uma linha do presidente da República, do presidente Jair Bolsonaro. E por mais que talvez as pessoas dizem, não tem nada a ver com o presidente, é uma situação isolada, um deputado que teve suas ações. Mas digamos aí que ele continue preso. O presidente da República ele pode dar ele tem o poder de dar o perdão, né, para alguns condenados e tudo mais. O presidente da República teria um poder de anular todas as instâncias jurídicas aí, de dar o perdão nesse caso? Existe essa possibilidade do presidente dar o perdão e caso ele seja mantido preso, perca o seu mandato e tudo mais, ele continuar preso, o presidente da República tem o poder de dar o perdão e soltar quem ele quer? Não, o presidente da República não tem esse poder, não tem esse direito, seja para esse ou para aquele acusado ou investigado, né? Ele poderia exercer alguns direitos que podem impactar em determinadas condenações, mas ele não pode interferir numa investigação que está em curso, muito menos num julgamento de um processo, até que tenha-se uma decisão final transitada e julgada. Então, o presidente da República não poderia fazer isso. E aqui o destaque que você falou que ele não tem tanta expressão, o deputado Daniel, isso é verdade. Tanto é verdade que a Câmara preferiu não ter um enfrentamento com o Supremo, né? Afinal de contas foi ratificado por todos os 11 ministros, quando ela já poderia ter inclusive soltado, ela preferiu não fazer isso. E ele o deputado Daniel é a expressão do radicalismo puro, e é evidente que não há como não fazer uma ligação direta da sua posição com a posição do presidente Jair Bolsonaro e alguns de seus ministros. A gente viu em muitas oportunidades, primeiro familiares do próprio presidente, seu filho, dizendo que para fechar o Congresso bastaria um soldado e um carro, né? Ele deixou muito claro, para fechar o Congresso, para atacar o STF, já disse isso em diversas oportunidades, em audiência pública gravada e transmitida, ministro já falou a mesma coisa com relação ao STF. Então, é um radicalismo exacerbado, perigoso, e que o deputado Daniel, ao que me parece nesse momento, representa agora, hoje, uma expressão máxima desse radicalismo que ataca a todos nós, ataca o Estado democrático de direito, e a gente não pode permitir que isso aconteça, mas para não permitir que isso aconteça, a gente também deve obedecer à regra do jogo, né? Deve seguir ali o que determina a legislação para fazer investigação, para fazer processo, para eventualmente condenar ou absolver qualquer pessoa. Ok, eu fiz essa pergunta até mesmo, doutor, porque a gente se lembra que quando estávamos aí na eleição, né, o Haddad e o Bolsonaro, as pessoas diziam que o primeiro ato do Haddad era dar o perdão, o primeiro ato dele, caso ele ganhasse a eleição, era dar o perdão ao Lula, né, e deixar o Lula solto, né. Por isso que eu perguntei na questão do qual é o poder do presidente, até mesmo estar dando o perdão de um crime ou qualquer coisa nesse sentido. Entendi. Doutor, agora falando até do perdão, e eu citei aqui o Lula, né? Tem alguma similaridade nesse caso com a decisão do ex-presidente Lula? Que dizem aí que até as ações do Supremo, né, são sempre, dizem não, né, a maior ação, né, o Supremo é o que tem a palavra final. Tem alguma similaridade aí com, nesse caso, a decisão do ex-presidente Lula? Com relação a esse primeiro ponto que você colocou, daquela suposta que, em tese, se fosse eleito o Haddad, ele acabaria com as condenações, seria o caso de indulto, né? A gente fala de indulto, que realmente o presidente pode fazer, como poderia o Bolsonaro, mas não nesse momento. Agora, a semelhança desse caso com o caso do presidente Lula, eu não vejo semelhança entre os dois casos, né? Tem uma diferença muito grande com relação às decisões que foram tomadas pelo STF, no caso do então presidente Lula, ex-presidente agora, e no caso agora do deputado. Até a origem de tudo é muito diferente. A gente está falando de uma investigação que está lá no Supremo, que foi iniciada pelo próprio juiz, abre aspas, né, que é o ministro,
que a prisão foi determinada de ofício pelo juiz, né, que é o ministro. Então isso é muito diferente do caso do Lula. E também é diferente dessa decisão recente que nós tivemos na última semana, em que a segunda turma do STF confirmou a liminar, então autorizando o presidente Lula, por exemplo, a ter acesso às provas que foram produzidas numa outra investigação e que estão relacionadas lá com aquele suposto vazamento, troca de informações no âmbito da Operação Lava Jato. Então são questões, no meu entendimento, absolutamente distintas e que não se relacionam. E a situação da deputada, por falar em deputado, né, a questão da deputada Flor de Lis, ela continua, ela está solta e continua deputada, né, está com a tornozeleira, inclusive ela está pregando até em culto, já está indo pregar nas igrejas aí lá do Rio de Janeiro. A perda do mandato, ela só pode ser, do mandato, ela só pode ser determinada depois do julgamento exatamente pela Câmara. Enquanto isso não acontece, ou enquanto também não tem uma decisão definitiva transitada em julgado na esfera criminal, ela continua mantendo essa condição. Ok. Doutor, agradeço. César. Não, gostaria de agradecer os esclarecimentos, é muito bom conversar com o senhor e quero crer que, até como também ouvinte, né, foram muito bem colocadas as suas posições com relação ao que está acontecendo. Eu acho que todo mundo agora está entendendo exatamente qual é a situação que nós vivemos. Doutor Franklin Gomes, advogado criminalista, eu gostaria que o senhor deixasse aí, não sei se o senhor tem Instagram, algum canal aí que as pessoas podem estar te acompanhando. Telefone, e-mail, algum né? telefone, algum contato, para caso alguém tenha alguma dúvida, alguma pergunta, também possa fazer aí ao senhor. Claro, foi um prazer participar, é sempre um prazer participar, estou super à disposição, quando puder vai ser um grande prazer. Quem quiser fazer qualquer pergunta relacionada ao direito penal, pode me acessar, pode entrar no meu Instagram, que é Franklin Gomes, esse é o meu pessoal, pode acessar o pessoal, pode acessar o escritório, que é Franklin Gomes Advogados. Eu vou ter o maior prazer em esclarecer e ajudar os ouvintes da Antena 8. Grande abraço, doutor. Muito obrigado mais uma vez, agradeço imensamente. E um bom fim de semana. Obrigado igualmente, um abraço. 9h27. Vamos fazer uma pausa aqui, a gente volta já com a sua participação no 3887-8528, no 992-379608.